pessoal, hoje a gente tá aqui com o barbeiro David, que é o melhor do mundo, né? Posso falar? Tem entrevistado aí algumas pessoas já, né? Mas hoje ele vai ser entrevistado, só não toca cortar o cabelo dele, né? Ainda. Mas ele vai contar um pouquinho pra gente aí da jornada dele, da história dele, né? É isso, né? Exatamente. Seu nome é David, né? Exato. E aí conta um pouquinho aí pra gente sobre você, de onde você é. Bom, meu nome é David, eu sou brasileiro, moro aqui em Portugal há 6 anos. Eu sou casado com uma esposa muito linda, maravilhosa. Tenho uma filha de 1 ano e 5 meses hoje. E tenho 29 anos e sou formado na área da barbearia. Também tenho outros cursos que não têm muita ligação com a barbearia, mas tem curso de técnica de segurança do trabalho, tem curso de técnica e mecânica. Já fiz alguns outros cursos também na área da barbearia. Fui formado no Brasil e vim para Portugal e é isso, por enquanto é isso. É isso. E o que te motivou a emigrar? Bom, eu sempre tive um sonho de morar fora do Brasil e principalmente nos Estados Unidos, que acredito que a maioria dos brasileiros tem essa vontade. E só que o investimento para ir para os Estados Unidos, Arriscar, né? para tentar tirar um visto, além de passagem, além de tentar tirar o visto, né? Não é fácil. Exatamente. Então a gente acaba aqui colocando na balança e arrisquei, né? E arriscamos vir para Portugal, porque é um país que a gente consegue vir como turista e hoje em dia já não está assim, já está um pouco mais difícil, mas a gente conseguiria vir como turista e está legalizando e é isso que nos fez estar aqui até hoje. A gente está num país e consegue estar legalmente no país, sem precisar de restrição nenhuma. Exatamente. E o que te motivou a ser barbeiro? Ser barbeiro foi uma coisa interessante que aconteceu comigo, porque posso falar que a barbearia me encontrou, né? Porque antes é uma história bem interessante, porque no TG, né, no Brasil, o TG e aqui é a tropa. Eu servia lá o TG e era obrigado a cortar o cabelo lá. E só que chegava lá, a gente cortava o cabelo e pronto, não ficava bem cortado. E aí eu tinha que chegar em casa e acabava por ter que consertar o corte. Acabava sempre fazer isso umas 2, 3 vezes. E por fim fui tendo gosto, fui aprendendo, fui aprimorando e sozinho mesmo, sem precisar de curso nenhum. E aí via vídeos, via isso e aquilo. E depois fui aperfeiçoando e acabei gostando, né? E hoje tô firme nesse ramo e acredito que é um ramo muito importante, que faz muita diferença na vida das pessoas e muita diferença no mundo, que tem relação à imagem também, que as pessoas não têm tanta noção, mas da importância que tem a barbearia no mundo. Exatamente. E também no início cortou, foi além do seu, né? Foi cortando também dos familiares, foi ali aprendendo sozinho. Exatamente. Até chegar à formação, né? A confiança, os modelos ali, os cobaias, foram os familiares, foi meu pai também, cortei bastante vezes o cabelo dele. Por fim, até ele ia raramente no barbeiro dele, geralmente cortava lá direto, depois de repente começou a sumir e era eu que estava cortando o cabelo dele e ele gostava. Então acabou que eu fui mais adaptando, aprendendo sozinho. E foi com quantos anos? 17, por aí? Isso foi, eu tinha 18 anos. Começou? Já tem 18. Sim, e a formação que você fez foi lá no Brasil, né? Foi lá no Brasil, com um da cidade, era um dos melhores da cidade. Qual que é a cidade? Também, eu moro lá, morava em Poços de Caldas, Minas Gerais. Sim, melhor cidade de Poços de Caldas, É a melhor cidade do sul de Minas. Se não conheçam, vá conhecer. Poços de Caldas é uma cidade maravilhosa. Que tem muitas oportunidades, que tem ali muita coisa boa, uma cidade turística, mas também para a área de empreendedorismo também é uma cidade muito boa. E foi lá que eu fiz o curso com o Cleiton, né? E o curso, às vezes a gente pensa assim, que nem como eu comecei a aprender sozinho, fazia as coisas por minha conta, no curso eu aprendi coisas que eu não imaginava que existia, porque na vida é assim, a gente pensa que sabe muita coisa, mas quando a gente acessa outros lugares, a gente está com outras pessoas que já sabem, a gente vê que a gente não sabe nada e tem muita coisa para aprender. E nessa área da barbearia, então,
é sempre assim, a gente tem muita coisa para aprender. Quanto mais você aprende, mais você pensa que tem que aprender mais. Exatamente. E por acaso você lembra do seu primeiro corte? Meu primeiro corte foi em mim mesmo, porque foi na época do TG, né, que eu precisei cortar o meu próprio cabelo, e acabou que foi ali que eu fui aprendendo, Desenvolvendo, praticando. Era um pouco dificultoso, né? Sempre tem que estar com o espelho à frente, o espelho atrás. Isso, além de toda a dificuldade de cortar o próprio cabelo, é isso, é quando você está de frente ao espelho e ainda assim é ao contrário. Então você tem que estar com o espelho, às vezes um na frente e outro atrás para ver, e aí você faz às vezes um movimento para cá, mas é para cá, e assim. Mas depois fui aprendendo, fui praticando, e eu gostava sempre de estar cortando o cabelo tipo a cada 2 semanas, uma semana. Então isso foi ficando mais constante, e quanto mais quanto mais a gente pratica, a gente vai ficando melhor. Até hoje corto o cabelo dele, olha, eu sinceramente não é porque eu sou esposa não, mas admiro, porque tem que mesmo querer, porque olha, eu não conseguiria não. No comecinho dá um pouco de trabalho, mas não, preferia, né, que as outras pessoas, é melhor a gente ir numa barbearia ou que outra pessoa. Mas foi uma técnica, uma coisa que eu aprendi comigo mesmo, e acabei que... E cortando o próprio cabelo também, você mesmo aprende a dificuldade de você trabalhar, né? Pra você aperfeiçoar, o que você pode melhorar. Exatamente. O que pode fazer diferente, tudo, né? E eu acabo sendo cobaia de mim mesmo também, às vezes, fazendo algumas técnicas, algumas coisas que eu vejo nos workshops, nos cursos, eu acabo já praticando em mim, às vezes, pra depois, quando chegar para fazer nos clientes, eu tá mais firme. Exato. E qual foi a tua maior dificuldade que você encontrou como imigrante? Como imigrante aqui em Portugal foi quando eu cheguei, eu fui trabalhar numa barbearia. Sim. E nessa barbearia eles tinham ali uma carteira de clientes, mas acabou que essa barbearia abria e reabria, abria e reabria. E isso eu acredito que foi um acontecimento muito ruim para essa barbearia, porque acaba que as pessoas deixaram de ir e ainda podem ter influenciado as outras pessoas que... Sim, porque direto tava a trocar os donos, né? Além de os nome, donos, tudo. Além dos barbeiros também, que tá sempre, porque o barbeiro, as pessoas confiam, né? E geralmente quer estar sempre ali com o mesmo barbeiro. Com o mesmo barbeiro, exatamente. Tá mais imigrante, tá em Portugal, sabe, né? Que às vezes quando eles escolhem e gostam de um X serviço, eles vão estar ali sempre, né? Que é mesmo, eu quero aquele barbeiro, eu quero aquela pessoa, e pronto. Pra mudar de ideia é um bocado difícil, né? E acabou que as pessoas iam nessa barbearia, já não tava o mesmo barbeiro, e de repente a barbearia na outra semana tava fechada porque tava sem barbeiro e o dono não era barbeiro. E aí acabou que eu trabalhei nessa barbearia e o dinheiro que eu ganhei durante aquele mês não supria os gastos que eu tinha. E assim, quando a gente chega também é muito gasto, muita coisa. Exatamente. E acabou que eu migrei para outras áreas, além de sempre estar cortando cabelo, eu nunca deixei de cortar. E acabou que eu fui trabalhar para fazer outras coisas. E a gente ainda tentou muito, né? A gente fez divulgações, entregou panfleto, enfim, tentamos fazer acontecer ainda, né, para aquilo mudar. Porém, não foi viável na época. E eu também estava a trabalhar num serviço que não era fixo. E um dia tinha trabalho, outro dia não tinha, até arranjar uma coisa estável. Então, acabou que você teve que ir para outra área. Eu mesmo, né? Mas foi também um aprendizado muito grande também, as áreas que eu fui. Cada área teve sua particularidade, trabalhei com mudança, trabalhei nas fábricas. E uma coisa importante também que aconteceu, tanto na fábrica quando eu estava no ramo da barbearia, trabalhando como um segundo serviço, era que na época da pandemia. Porque na época da pandemia, os barbeiros, como as barbearias estavam fechadas, migraram para o atendimento a domicílio, que era uma coisa que eu já estava fazendo. E foi interessante porque a adaptação das pessoas, dos barbeiros para esse tipo de atendimento muitas vezes dificultou para alguns, mas como eu já estava ali mais ou menos encaminhado, eu fazia esse tipo de atendimento, eu já estava mais tranquilo. E foi ali que eu vi uma lacuna, né? Vi ali uma oportunidade que aqui em Portugal raramente tem barbeiros que fazem somente esse tipo de serviço. E desde então, desde essa época, fui fazendo esse tipo de serviço, aprimorando, e hoje faço um atendimento premium. Exatamente. E você sentiu alguma diferença cultural quando iniciou como barbeiro aqui? Na área da barbearia tem uma diferença em algumas palavras, alguns significados que tem diferença, mas nada que... Nada de outro mundo, dá pra você entender, é um
pouco difícil no começo, né? Mas depois... No começo o português com um sotaque daqui de Portugal, né? Dá uma diferencinha, mas a gente chega e fala assim, eu não tô entendendo nada, esse povo não tá falando português. Mas aí depois a gente vai aprendendo, vai se familiarizando e acaba que tudo é questão de conversar, porque praticamente eles entendem muita coisa, tudo quase que a gente fala, e depois é saber o significado de cada palavra e tal, mas não tive muita dificuldade em termos de linguagem. E como foi começar do zero em outro país? Começar do zero, a gente nunca começa do zero, porque a gente sempre tem uma bagagem, sempre carrega ali um conhecimento, e o detalhe é a gente saber usar o conhecimento que a gente tem para poder assim fazer a diferença, para poder trabalhar isso e transformar, né, isso em trabalho, transformar o conhecimento que a gente tem em uma coisa boa. E realmente usar o que tem até chegar no que quer, no que pode ter, né? Usar o que tem para chegar no próprio objetivo. Exatamente. E qual que é a parte que você mais gosta na barbearia? A barbearia é a parte de transformar a vida das pessoas. Porque um corte de cabelo, eu sempre falo, eu vejo essa frase, eu vi essa frase um dia, que um corte de cabelo não pode mudar a sua vida, mas ele pode mudar o seu dia e o dia que muda a sua vida. Porque praticamente o corte de cabelo, ele tá nos dias mais importantes da vida da gente. No casamento, numa palestra, numa apresentação que a gente vai fazer, uma das primeiras pessoas que a gente procura, além de às vezes ter uma vestimenta, é o barbeiro para cortar o cabelo. Então, eu acredito que é uma profissão muito importante e essa transformação e estar presente nesses momentos é uma coisa muito transformadora, uma coisa muito motivadora. Sim. E como que você acha que os clientes reagem a você cortar a domicílio, questão de confiança? Porque assim, se abrir as portas de casa, a pessoa tem que ter confiança, né? Não é qualquer um que aceita e vai ganhando a confiança, né? Sim, exatamente. A gente procura desde o primeiro atendimento fazer o melhor. Isso Sim. de todos os atendimentos, mas para ter essa confiança, né, a gente tem que mostrar que é um profissional, né? Porque a partir do momento em que eu chego com a minha estrutura aí, Eu sou funcionária mais com a estrutura, chega ali com a estrutura, a pessoa já fica ali meio, peraí, isso é verdade, ele faz um atendimento. Depois ainda leva o suporte para colocar. Sim, tem o serviço completo, né? Leva o aspirador também para finalizar. As mulheres é que gostam, porque o barbeiro chegar e deixar o cabelo todo lá pra mulher limpar, ou o rapaz em si, né? Senão vai ter briga, é complicado. Mas não, esse barbeiro aqui já vai com tudo pronto. Já leva tudo. Já aspira, já é tudo assim, né? Já faço tudo. E isso é importante também, eu ver pela qualidade de serviço e já mostra o profissionalismo também, que eu tô interessado em fazer uma experiência premium pra pessoa. Exatamente. Eu acho que assim, é difícil no início pra pessoa contratar, né? A primeira vez, mas depois já, né? Você já nota uma diferença que, opa, peraí. Tem tudo, tem uma estrutura ali, então eu posso confiar, pode, né? Essa confiança, é o diferencial, caso, né? Aqui em Portugal, as pessoas são um pouco mais restritas, tudo, mas acaba que aos poucos vai quebrando esse gelo e eu faço esse tipo de atendimento, não só em casa também, em escritórios também faço esse tipo de atendimento. Eu falo que o teu serviço é aonde o cliente estiver, onde que você vai. Exatamente. Né? É no escritório, na empresa, é tudo, que ele pode estar em qualquer lugar, porque ele deixa tudo limpo, vai deixar como estava, então não tem erro. E dá para levar onde estiver. Exatamente. E acaba que muitos empresários, essas pessoas não têm tempo de estar se locomovendo e hoje em dia o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Ainda mais dos empresários. Então, né? De qualquer forma que a gente puder aprimorar e otimizar o nosso tempo, essa é uma forma que eu busquei de sarar essa dor das pessoas, né, que não tem esse tempo de estar indo na barbearia e já cortei muito cabelo aí durante reunião e tudo, então... enquanto tá cortando o cabelo ali, muitos estão ali em reunião, estão fazendo anotações, estão, enfim, trabalhando na mesma, né? Exatamente. E o que você diria pro teu eu de 6 anos atrás, que foi fazer que a gente tá aqui, né? O que você diria? Como pessoa, não só como barbeiro. Eu saí de um mundo e fui morar em outro mundo, porque literalmente a mudança foi muito drástica, porque eu não era casado. A gente namorava, era novo, né? A gente namorou 7 anos, depois noivou e depois casou. E não era casado, morava com os meus pais ainda e não tinha essa responsabilidade de pagar aluguel, não tinha responsabilidade de pagar uma conta de água e de luz, então a gente começa a tentar preocupar, né, com essas coisas e a diferença é muito drástica. Pronto?
E como que você se vê daqui 5 anos? 5 anos é um tempo que eu quero estar mais capacitado profissionalmente, eu quero estar na minha casa, eu quero estar com mais um ou 2 filhos. Queremos. Eu quero poder estar também sendo uma pessoa que esteja transformando aí a vida das pessoas, que seja uma pessoa que esteja transbordando, né, na vida das pessoas, ajudando muita gente a ganhar dinheiro, a fazer o que eu faço e a melhorar cada vez mais a vida das pessoas e estar cumprindo o meu propósito com mais eficácia. E qual que é o recado que você deixa para quem quer imigrar hoje? Para quem quer imigrar para qualquer lado. Sim, eu acho que o imigrante nunca deixa de ser imigrante quando é imigrante, né? Então, eu acho que qualquer lado que vai, a dificuldade pode não ser tanta de um certo ponto, mas é de outro, enfim, só quem passa. A parte da imigração é difícil, mas quem deseja imigrar hoje em dia tem que, eu acredito que se programar, né? É uma coisa que a gente tem que fazer em qualquer coisa da vida. E a gente se programando financeiramente, psicologicamente também. Acho que é o principal. Porque a gente está longe da onde a gente nasceu, a gente está num lugar que a gente não é ninguém. Não é fácil. E só que também na Bíblia fala que a gente não vai ser... O próprio Jesus teve que sair do lugar dele para cumprir o propósito dele. Então a gente também tem esse conforto de carregar essa mensagem, né? Que é o que nós, como casal, né? Hoje a gente migra e não é fácil estar longe da nossa família, mas o principal da gente estar aqui ainda é mesmo a gente saber, né, que Deus tem um propósito pra gente, né? Exatamente. Eu acho que Ele não ia deixar a gente passar por nada do que a gente passou, do que a gente passa, sem ter um propósito. E acredito que se a pessoa tem essa vontade de migrar, tem que estudar bem o lugar, tem que estudar bem para onde vai, saber as dificuldades e colocar nas mãos de Deus, colocar esse propósito, porque é onde a gente vai sentir conforto no coração, que foi o conforto que a gente sentiu quando veio para cá. A gente não tinha nada, não sabia nada, mas tinha aquela tranquilidade no coração, não sabia nem onde ia morar. A gente orou muito, pediu discernimento a Deus, né? E tudo foi realmente caminhando. Tudo que a gente ia fazer dava certo, acontecia, tudo. E por mais que a gente tem Deus, nada foi fácil, nunca é fácil. Como a gente está falando, longe da família, longe de tudo. Porém, foi mais leve, né? O fardo. E ainda hoje, por mais que a gente queira, às vezes, sair correndo, eu vou largar tudo isso e vou voltar igual. A gente entende que Ele tem alguma coisa pra gente aqui ainda, né? E tem grandes coisas, né? Que, enfim, que a gente tem vivido, que a gente estava falando, né, esses dias. Quantos anos que você cresceu? 6 anos que você tá aqui. Estando aqui, exatamente. Estando aqui, a gente desenvolveu ali, acho que muitos anos, que tá aí lá na nossa zona de conforto. Porque tem uma dificuldade, tem um familiar aqui, tem a pai, tem a mãe, tem todo mundo ali, né? Isso é bom, por um lado, que a gente tem pra onde ir, mas quando a gente também se coloca em desafio, quando a gente se coloca num lugar que a gente mesmo que tem que se resolver, é aí que a gente aprende muita coisa, amadurece muito e... Confiar ainda mais em Deus. Tem dias que é só pela fé, né? E uma coisa importante pra quem é casado também, que é estar em alinhamento. Tá os dois no mesmo objetivo. E porque às vezes um bambeia, o outro vai segura, às vezes o outro bambeia e o outro vai segura, mas quando os dois estão no mesmo barco, quando os dois estão em conjunto, quando é realmente um casal, a gente vê que flui, a gente vê que dá certo e é isso. Quando vem só é só. Nem sempre os dois estarão 100%, né? O importante é estar carregando o outro aí, é mesmo isso. Um quer desistir, o outro faz segura, porque infelizmente a gente tem que pôr o pé no chão e não agir com as emoções, porque a gente faz muita asneira com as emoções, né? É bom a gente agindo pela emoção, mas a gente tem que ter o pé no chão e agir com a razão, ainda mais quando você tem filho, né? Agora, depois de 5 anos que a gente estava aqui, a gente teve a nossa pequena agora, então é outro pensamento, né? Seja como profissão, seja como visão, seja tudo. Agora é tudo diferente, né? A gente tem que pensar no futuro dela, não no nosso. Sim. Tudo tem que estar alinhado com o futuro dela também. É isso, né? Exatamente. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Foi uma breve aí, um resumo, né? De histórias de imigrante, barbeiro e tipo de serviço, enfim. Tudo aí um pouco. Mas é isso.
A gente agradece aí. Se gostou, dá um like, curte, comenta, manda pra quem você fulano vai ir pra Portugal, quer ser barbeiro, quer isso, quer aquilo, ó. Isso, Aceita, compartilha muito pra essa mensagem não ficar só pra você. Exatamente. Outras pessoas precisam ouvir, talvez você ouviu, ou às vezes uma palavra, uma frase que a gente, né, falou aqui. Possa motivar as pessoas. Eu acredito que todos nós temos uma mensagem, mesmo que uma pessoa só seja transformada, uma pessoa seja conscientizada por essa história, pela nossa vida, e que possamos aí estar fazendo a diferença na vida das pessoas. Exatamente. Não esqueça de curtir, se inscrever. Tamo Beleza. junto. Dá tchau lá. Tchau, manda beijo. Tchau. Um abraço, beijo. Um beijo também. Gostoso, beijo.